Obrigada. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu vou pedir para vocês, por favor, abram as suas Bíblias, Salmo 106, e deixa aberta. Deixa aberta que nós vamos passear um pouco em cima dessa palavra de Deus. Eu vou estar conversando com vocês sobre o trono de Deus. É interessante que esse salmo não fala essa palavra, mas é o trono de Deus. Trono de Deus. Eu não estou falando aquele espaço físico. A Bíblia fala, quando você lê Apocalipse, você está lendo lá, ele fala que sai relâmpagos, trovões. Você já pensou como deve ser? Não sei se você já viu alguma foto, se já viu algum trono. Nós não estamos falando sobre trono, local físico, sentado, onde fica um rei. Nós estamos falando sobre o nosso rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, e é sobre este trono que nós vamos falar hoje um pouquinho dele, né? Olha o que está escrito na palavra de Deus, em Lamentações, capítulo 5, versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Então, esse Salmo 106 vai estar falando sobre quem está sentado sobre esse trono. E aí você começa a ver quanta paciência, quanta misericórdia, quanta graça, mas também quantos ensinamentos estão feitos, escritos e deixados para nós em 48 versículos. Eu acho interessante que, dependendo das ações, das falas, das murmurações que aquele povo teve, aí Deus tinha que intervir para poder voltar a ensinar para eles o caminho certo, o que deveria ser feito. Então, vamos aprender com esse salmo, principalmente porque eu sou aquele tipo de pessoa, e espero que você também, que se alguém chegar para você e falar, não põe um dedo na tomada, você não vai lá pôr o dedinho para ver, será que vai dar choque mesmo? Né? Nós somos um tipo de pessoa que nós podemos aprender, inclusive, com o erro dos outros, para não passar por aquilo. É muito mais sábio, é muito menos doloroso você aprender com o erro do que está revelado na palavra, do que a gente passar por aquilo. Então, Deus pode nos ensinar através, primeiro, da palavra de Deus, sempre, mas Ele também ensina através da exortação. Ele ensina você observando o crescimento ou não de uma pessoa. Eu me lembro quando uma querida nossa se converteu, e assim, muito rapidamente, ela produzia, mas era muito fruto. Ela falava para paredes, ela pregava para o mundo para contar o que Deus tinha feito. E lá no nosso sítio, aquele das cabras, ela tinha uma árvore pequenininha desse tamanho. O que ela era carregada de laranja, eu olhava para aquela pequena árvore, eu falava, esta árvore me lembra fulano, porque ela produzia, apesar da pequenez, do pouco tempo. Então, nós podemos aprender observando uma pessoa que está crescendo muito rapidamente. O que ele faz? Que ele faz ele crescer desse jeito. Mas também você aprende quando você vê alguém que está estacionado, que não está crescendo, que não está produzindo fruto. E é desta maneira que nós queremos conversar com vocês hoje, porque nós vamos aprender pelas situações que aquele povo viveu. Então, esse salmo, ele começa a partir do versículo 1, por isso que eu falei para você deixar aberta, ele começa assim, olha, 106, 1, aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. No versículo 2, o salmista já começa falando dos feitos de Deus, e ele faz o seguinte, quem poderá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Agora uma tradução da Raquel para o capítulo 106, versículo 3, felizes são aqueles que guardam a retidão, e os que praticam a justiça o tempo todo. Por quê? Porque se aquele rei de Israel, se ele era justo e reto, os seus filhos também deveriam ser, né? Não apenas eles, mas nós também hoje, depois de tanto tempo, nós também deveríamos ser. A partir do versículo 4 e 5, nós vamos ver o salmista orando por ele, pedindo para Deus que usasse de bondade, mas também que visitasse a ele com a salvação. E isso
É porque ele queria ver a prosperidade de Israel. Ele queria ver o povo se alegrando, se gloriando com tudo aquilo que Deus iria fazer. Ele não está fazendo nada diferente do que eu e você fazemos. Quantas vezes a gente ora por nós, fazendo os nossos pedidos, pedindo a Deus coisas que são importantes para nós, mas ele também estava querendo falar e pedir para o povo de Deus, os filhos de Israel. Olha o que está escrito, versículo 4 e 5 é assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Para quê? Para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Então, como eu falei, ele estava orando por ele, mas ele também estava pedindo por outras pessoas. Só para te dar um exemplo, algum tempo atrás, chegou para mim, eram 3 pedidos de emprego. E eu estava indignada com o que tinham feito com aquelas pessoas, né? 2 delas, pelo menos. E aí eu comecei a orar, mas eu orava: Senhor, é questão de honra. Porque são crentes que foram mandados embora. É questão de honra, é o teu nome que está nisso. O senhor pode abrir uma porta muito melhor. E qual não foi a minha alegria quando, de repente, fico sabendo que estão os 3 empregados. Claro, gente, eu estou falando isso, mas eu quero que você saiba que não foi simplesmente a minha oração que fez com que eles fossem empregados. É claro que não. Estava cheio de gente orando, estava cheio de gente pedindo a Deus. Então, eu acho que nós temos que realmente aprender a orar, a ver qual é o papel que eu e você temos através desse ministério de intercessão. Como coisa maravilhosa demais isso. E ali, quando eles chegaram, cada um ia chegando para contar, eu chorava de alegria. Aquilo para mim é assim: yes, Deus respondeu mais uma. Não é assim que a gente fica quando alguém pede uma oração e você vê aquela resposta acontecendo? Aquilo é muito, muito legal. Mas aí vamos agora para o versículo 6. E o autor começa a confessar o pecado. Pecamos, como nossos pais. Presta atenção que ele está se referindo ao passado, mas ele está se colocando naquele momento também como pecador. Ele e a sua geração. Pecamos, como nossos pais. Cometemos iniquidade e procedemos mal. Então, ele relembrando o que os seus antepassados tinham feito. Que antepassados eram esses? Aqueles que Deus tinha libertado do Egito. Aqueles que, você sabe, aquelas 10 pragas que vieram, a maneira como Deus tirou aquele povo da escravidão. Depois, quando eles chegaram no Mar Vermelho, aquele mar se abrindo. Eles passaram 40 anos sendo alimentados no deserto por esse Deus. E ele está se referindo àquela geração, mas ele também se refere a ele está se identificando com aqueles pecadores. Versículo 47, ele fala assim, olha: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. O que isso quer dizer, queridos? Eles também, por causa do pecado, tinham sido dispersos. Então não era só mais a geração do passado. Ele está se referindo nesse salmo e dizendo: nós também fomos dispersos. Os erros que eles fizeram, nós também cometemos. Então ele está dizendo: congrega-nos de todas as nações, para que a gente dê graça ao teu santo nome. Assim como os pais tinham errado, eles estavam nessa mesma posição. E aí, conforme você está lendo esse salmo, você está vendo a importância que é você chegar diante de Deus e falar: pecamos. Pecamos, Senhor, pecamos. É importantíssimo você e eu reconhecermos. Fez alguma coisa errada, no final do dia, deita a sua cabecinha, faz uma vistoriazinha em como foi teu dia, o que você errou, o que você falou, como é que você agiu, e chega para Deus e fala: pequei, me ajuda a não fazer mais. É isso que é importantíssimo. Então, agora do versículo 7 ao versículo 22, o salmista vai falar das inúmeras vezes que aquele povo tinha pecado contra Deus. E aí nós vamos, enquanto a gente estiver lendo, nós vamos descobrir que algumas daquelas situações também acontecem conosco, em consequência dos nossos erros. São causa
e efeito dos nossos erros. E aí, quais são as consequências que essas ações erradas, estas reações, estas falas que eu e você temos no nosso dia a dia, pode estar em algum momento sendo um pecado, porque nós estamos indo contra Deus. E aí nós vamos descobrir também através dessa leitura, e eu te incentivo. Chega em casa, lê o salmo inteiro, pausadamente, vai mastigando, e você vai descobrir que tem algumas situações que o erro não é teu, mas dependendo do erro de uma pessoa, a consequência virá para todos os outros. É assim que acontece. Tudo bem, eu até entendo que nós temos passado situações tão difíceis, e fica complicado, e você acaba se sentindo difícil ficar esperando o atuar de Deus. Sabe aquela frase, até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar orando? Até quando eu vou ficar esperando essa resposta que não chega? Eu entendo que muitas vezes acontece isso, mas olha o que está escrito no Salmo 31, versículo 24. Diz a palavra do Senhor: sejam fortes e se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Mas como ser forte? Como revigorar no meio de tanta luta? E eu estou falando isso porque tem hora que pessoas chegam para falar conosco, estão sem força, estão sem ânimo, a luta está sendo grande. E quando você lê sejam fortes, isso daí não é uma sugestão, gente, é um imperativo. Ele está dizendo para cada um de nós, sejam fortes. E revigorar é ter ou passar a possuir uma força, um vigor, uma energia, é se fortalecer. Como fazer isso na hora de tanta dor, de tanta luta, de tanta tristeza, né? Só tem uma coisa para você poder ser forte e corajoso. Sabe o que é? É a tua fé e a minha fé. Isso muda a nossa história. Se a gente tem fé em Deus, em algum momento a gente sabe que Ele vai agir e que essa situação vai ser mudada. Enquanto ela não é mudada, Ele vai estar te capacitando a ter a força, Ele vai te dando graça para você poder fazer a diferença. E aqueles homens, eles não foram fortes, aqueles homens não se sentiram revigorados, aqueles que estavam saindo e passando por toda essa situação de maravilha, eles não souberam esperar o tempo de Deus. Por isso que eu falei que nós precisamos aprender com o erro dos outros, para a gente não precisar passar por aquilo também. Eles não foram gratos, eles em nenhum momento creram, eles não confiaram em Deus, que apesar deles terem visto tudo aquilo que Ele tinha feito. Olha para a tua vida, pensa um pouquinho o que Deus já fez por você. Pensa nas vezes que Ele já se manifestou, que Ele deu uma resposta ao teu pedido de oração. E muitas vezes nessa hora da luta, a gente não lembra, a gente só está centrado naquele problema, a gente não consegue pensar, mas Ele está dizendo que para eu ser forte, para eu ficar encorajado, que a coisa vai mudar. Então, esse salmista estava dizendo assim, olha, os nossos pais, eles se esqueceram das maravilhas de Deus, os nossos pais esqueceram a maneira como Ele os tirou do Egito com braço forte. E às vezes eu penso que milagre não é o que faz, muitas vezes, a pessoa se converter. Que é povo que mais viu milagre do que aquele povo. Gente, imagina você estar parado, um exército vindo atrás, e está na frente de você um mar. E ele se abre. Imagine essa cena. Não era para a gente ficar assim, nossa, nunca mais vou esquecer de Deus. Nunca. O Deus que abriu esse mar, Ele é capaz de fazer muito mais. Vamos ler o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Sabe, todos nós precisamos, tanto da graça como da misericórdia, porque os dias são maus, as coisas estão acontecendo. Quando você
eu não consigo mais ver notícia. Cada vez que eu estou lendo a Bíblia e que eu vejo o povo de Israel, eu fico orando, clamando por aquele povo. Mas quando você vê as cenas, as fotos que eles estão mandando, nós somos um povo muito abençoado. O nosso país nunca experimentou isso, gente. Nunca experimentou isso. Então, se você começa a ficar vendo isso, você vai falando, Senhor, o Senhor não vai agir. Como é que vai ser? Quando vai acabar isso? E muitas vezes, eu e você esquecemos de quem é esse nosso Deus. Quem está sentado em cima deste trono. Porque o trono pode ter uma riqueza maravilhosa. Você já pode ter ido a algum lugar e viu realmente, fisicamente, os seus olhos já viram um trono. Mas do trono do nosso Deus saem relâmpagos e trovões. A Bíblia, quando você começa a ler o que é o trono de Deus, você vai falar, uau! Mas não é o trono, é quem está sentado sobre este trono. É isso que faz a diferença. E deste trono sai graça e sai misericórdia, para que eu e você possamos enfrentar o dia mau. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não imputar a nós aquilo que nós merecíamos. Por exemplo, nós merecíamos o quê? Condenação eterna. Afastamento eterno de Deus. Então, a misericórdia de Deus é Ele não imputar sobre você aquilo que você merece. Mas a graça é o diferente. É Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. O que Deus nos dá? O que Deus tem para a tua vida e para a minha vida? Um relacionamento que volta a ser relacionamento de pai com filho. Ele nos traz a possibilidade de uma salvação eterna. Já pensou você poder dizer não para o pecado, para a tua carne? Você dizer não, inclusive, para o diabo? Isso é o que Deus tem para nós. É por isso que isso é chamado novo nascimento, porque o velho, o da carne, nós íamos ter a herança de Adão, nós iríamos continuar fazendo as coisas erradas, mas agora que você tem Jesus como Senhor e Salvador, agora você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus habitando. Não é qualquer coisa, gente. É o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está aí dentro. E Ele também pode ressuscitar coisas lindas, maravilhosas, que você nem desconfia que você é capaz de fazer. Porque não é você, é Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é maravilhoso. Sabe, esse salmista, enquanto ele está retratando, ele está falando sobre isso, dos seus antepassados, e é que eles não reconheceram nem a graça, nem a misericórdia que Deus tinha para eles. E aí ele começa a enumerar os pecados, e ele fala assim, olha, eles foram rebeldes junto ao Mar Vermelho, eles esqueceram das obras de Deus, eles não tiveram paciência de esperar o cumprimento da promessa de Deus, né? Eles não estavam nem contentes de a terra prometida que Deus tinha dito que manava leite e mel. Diz a Bíblia que eles se entregaram à cobiça, eles tentaram a Deus, tiveram inveja de Moisés e de Arão, fizeram um bezerro de ouro e o adoraram, trocaram a glória de Deus por um animal. Aquele Deus que tinha feito tudo aquilo, agora vamos fazer ali um bezerrão, e é Ele que nós vamos adorar. Você sabe por quê do bezerro? Touro, animal, eles são fortes. E eles que traziam para eles naquela época, e até hoje, em termos de um sítio, ele te ajuda, é a força dele que você ara, é a força dele. Nós não estamos falando de máquina hoje ajudando, nós estamos falando daquilo que eles precisavam para as necessidades do dia a dia. Então, eles trocaram a glória de Deus por um animal. Esqueceram os feitos desse Deus, do que ele tinha realizado no Egito, naquele mar. Apesar daquele Deus ter se revelado como aquele que supre todas e qualquer necessidade que eles tivessem, eles simplesmente não adoraram. Não adoraram, não creram, não confiaram e nem descansaram nas promessas de Deus. Mas este salmo fala o seguinte: mesmo assim, Deus,
os salvou por amor do seu nome, revelou o seu poder, repreendeu e secou o mar vermelho, para que eles passassem a pés enxutos, salvou dos inimigos que odiavam, e puniu inclusive esses inimigos que tinham raiva deles. E aí nós vamos ler no versículo 12, então, creram em suas palavras e cantaram louvores. Oh, glória a Deus! Até você ler o versículo seguinte. Olha o 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Que povo ingrato, que povo duro de coração. Mas será só eles? Deus os amou, gente. Eles rapidamente se esqueceram de quem era esse Deus. Eu oro para que você, apesar da luta que você está passando, da dificuldade que você está vivendo, da doença que você está enfrentando, da perda que você está vivendo. Hoje um querido chegou para mim e falou, pastora, pediu para eu orar para uma pessoa, sobrinho dele de 8 anos, foi dormir e não acordou, morreu. Gente, as lutas estão sendo muito grandes, as coisas estão aí acontecendo, e nós precisamos chegar a esse trono da graça para o tempo oportuno, e esse tempo oportuno pode ser hoje, o que você está vivenciando hoje, a falta de recurso, ou qualquer que seja. E aquele povo se corrompeu, caiu de novo, e o versículo 23 fala assim, Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Mais uma vez eu quero salientar como é importante a tua oração. Como é importante. Gente, está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você é justo, você foi justificado, seu pecado foi perdoado, você tem livre acesso ao Pai, você pode chegar e falar para Deus sobre aquela encrenca da tua família que ainda não se converteu, você pode falar para Deus sobre o problema financeiro, o problema de saúde, de outros, não precisa ser só teu. E é isso que ele está dizendo, essa oração, ela é muito importante. Isso porque nós fomos escolhidos, entramos, pensa a cena, esse trono está lá, você entra na presença desse rei, você entra na presença como intercessor, você pode fazer isso por você, pelos que te cercam. Sabe aquele que está fazendo um monte de coisa errada com você, aquele que está sendo injusto, é ele mesmo que você tem que orar, é ele mesmo que você tem que pedir para Deus abençoar. A Bíblia diz que você orando, aquilo vai cobrir multidão de pecados, mas também vai acontecer que vai ter sobre ele brasas vivas. Então, se o coração é duro, gelado, a tua oração vai fazer com ele se derreta. A possibilidade dele ser salvo. Mas você não precisa orar apenas por pessoas. Nós não estamos orando por Israel. Nós não estamos pedindo para Deus para que Ele proteja, para que Ele livre, dê estratégias. Se você pensar no mapa, tudo é preto. E aqui tem uma partinha pequenininha branca. É ali que está Israel. Se não for Deus por eles, querido, ninguém pode nada. Ninguém pode nada. Então, nós temos que entender que não esqueça o teu chamado. Você foi chamado como intercessor, você é atalaia de Deus. Atalaia é aquele que ficava no alto, lá naquela fortaleza, e de lá ele ficava observando tudo que estava acontecendo ao redor, e quando ele via vir algum cavalo, alguma tropa, alguma coisa, ele já avisava correndo. É assim, nós temos que estar atentos para que a gente possa, como intercessor, ver um perigo e poder orar em cima dele. E eu estou orando a Deus para que você saia daqui hoje com essa certeza: Deus me chama como intercessor. Deus me chama como intercessor. E Ele nos ouve porque nós oramos o quê? Em nome de Jesus. É isso que fala a oração, é em nome de Jesus. Um único homem fez uma diferença toda para que Deus não destruísse. Aí você vai falar, mas Raquel, é fácil, né? Era Moisés, né, bem?
Não é uma Raquelzinha da vida, é um Moisés que estava ali orando a Deus. Mas será mesmo? Vamos continuar esse mesmo salmo. Aquela geração, eu vou começar a falar outros pecados. Eles desprezaram a terra que Deus tinha dito que ia dar, eles não deram crédito à palavra de Deus, eles murmuravam dentro das suas tendas, que aquilo era a casa deles no momento, mas Deus, que tudo ouve, que tudo vê, estava vendo a reclamação daquele povo, eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Aí você vai dizer, bom, mas Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel. É verdade, mas Ele é santo, Ele é justo também. Ele é aquele que é juiz, em alguns momentos Ele se interfere como juiz. E chegou um momento que esse Deus virou e falou, basta. Que isso nunca aconteça conosco. Vamos aprender com os erros dos outros, que isso nunca aconteça com os outros. Ele jurou, Deus jurou que aqueles ali que murmuravam não entrariam na terra de descanso, eles seriam mortos e enterrados ali mesmo, no próprio deserto. No próprio deserto. Muitos deles foram dispersos. Você sabe a história de Israel. Quando o pecado era muito grande, Deus tirava a proteção e eles ficavam à mercê do inimigo. E aí o inimigo fazia o que queria, até eles clamarem, e Deus novamente ia atrás buscando. Sabe, não bastando esses pecados que eu estou falando para vocês, eles entram na terra prometida. E diz a Bíblia que eles creram nos deuses daqueles povos, que aqueles povos cultuavam, eles creram. Eles comeram dos sacrifícios que eram dedicados aos ídolos mortos. Eles provocaram a Deus nas águas de Meribá. Será que nós vamos morrer aqui? Será que a gente não podia ter ficado no deserto? Gente, nós estamos muito mais perto da Nova Jerusalém do que da tua vida passada. Já mudou a tua história. Aprenda com os erros dos outros para não cair. Olha o que está no versículo 40. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou sua própria herança. Duas palavras me fazem tremer quando eu leio essa passagem. Primeiro, essa abominar é uma palavra, né? Mas não é delas que eu estou falando. Eu estou falando que diz a Bíblia que Deus ficou encolerizado e irado. Você já viu um homem irado? Um homem muito bravo? Eu temo e tremo quando eu vejo isso, porque ele está fora de si, às vezes está até possesso. Agora, Deus, irado, encolerizado, misericórdia. Nós queremos a cura de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos as portas abertas de emprego, nós queremos que Deus faça, que Deus aconteça, mas nós nos esquecemos de amá-lo como Ele merece. Como Ele, por quem Ele é. Nós esquecemos de adorar, de louvar esse Deus. O que Deus fez nas nossas vidas, eu posso falar da minha vida, sabe? O que eu penso que Ele já fez, não dá para eu olhar mais para trás. Aquela pessoa morreu. Tem tudo novo pela frente. O que Deus vai fazer da tua vida, o que Ele quer fazer para você, qual é o plano e o projeto que Ele tem para você, esquece as coisas que para trás ficam, vai para o alvo, é uma nova chamada, é aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos amá-lo independente do que Ele já fez, do que Ele está fazendo ou vai fazer, é porque Ele é Deus. Nós deveríamos viver para agradar esse Deus, nós deveríamos viver para honrar esse Deus, com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas palavras. Deveríamos demonstrar uma confiança para esse Deus, uma dedicação. Não é por obrigação que a gente está aqui em cima, é por gratidão, é por amor. É por ser quem Ele é isso, é a gente confiar nas promessas dEle. Você acha que aquele que já entregou o seu próprio Filho por amor a cada um de nós, não vai fazer as outras coisas juntas? Você acha que Ele não tem condição de fazer? Nossa, mas o que eu estou pedindo, você não sabe o que nós estamos pedindo. Mas espera, confia. Foram as ações, foram as reações, as murmurações que aquele povo fizeram, que fez com que a peste viesse. E realmente, mais uma vez,
um homem se levanta, chamado Finéias. Ele era neto de Arão. E a Bíblia diz que ele executou o juízo necessário no meio do povo. Sabe pelo posicionamento dele o que aconteceu com esse Finéias? Não só a peste parou. Um homem, não só a peste parou. Diz a Bíblia no versículo 31, isso lhe foi atribuído como justiça. Agora olha o resto. De geração em geração para sempre. Uma atitude sua, um posicionamento seu. Oh, glória a Deus. Um único. De geração em geração para sempre. Tremendo. Ele e todos os seus descendentes. Já pensou? Mais uma vez, um único homem muda a história. Moisés, Finéias. Por que não pode ser você, esse homem, essa mulher? Queridos, pode ser você, esse homem, essa mulher, para se posicionar, para orar por tudo, por todos, e para Deus ver nesse posicionamento, te abençoar de geração em geração. Oh, glória a Deus! Aquele povo pecou muito, pecou nas águas de Meribá, foram rebeldes. Deus ficou indignado com a reação deles, e Moisés também. Moisés ficou tão indignado, queridos, que Moisés falou irrefletidamente. E aqui, por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Líderes, nós estamos falando isso todas as vezes. Cuidado, cuidado. Se Deus te levanta para ser um líder, mas eu não sou pastor, querido, líder não é isso. Às vezes você é líder dentro da sua própria casa. Você está sendo líder para sua esposa, para os seus filhos. O que Deus está dizendo é o seguinte, que um líder, olha o que está escrito em Lucas 12, 48, essa parte. Mas aqueles a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se pedirão. Cuidado com a tua fala. Cuidado com a tua maneira de se posicionar. Cuidado, querido. Cuidado, aquela geração, ela continuou pecando, e eles chegaram a um ponto tal, eles se misturaram com as nações pagãs, que eram daquela região, que moravam naquela terra, que era a terra prometida. Deus havia dito para eles não se casarem com eles. Por quê? Porque casando com eles, eles iriam aprender os costumes deles e estariam praticando aquilo que Deus tinha dito para não praticar. É por isso que hoje em dia, quando a gente pensa num casamento, aqui hoje, jovens, cuidado com quem você escolhe. Um rostinho, um palminho bonito hoje, mas não sendo de Deus, pode te trazer consequência séria para o resto da tua vida. Séria para o resto da... mas eu quero. Então, você quer agora, mas depois, haja consequência daquela tua atitude. Mas eu estou apaixonada, queridos, eu já vi gente orando, gritando, porque no começo de um relacionamento, não era crente, a pessoa era, e depois ela falava assim, Deus, arranca de mim esse sentimento, porque eu não posso continuar nisso. Já estava apaixonada, mas se posicionou, e Deus pôde mudar uma história. Mas ela teve que reconhecer, o preço foi muito alto. Imagine então quando a gente casa com pessoas que não têm a tua fé, pelo contrário, não estão nem aí com nada. Mas esse pessoal, quando ele entrou na terra prometida, eles copiaram todos os hábitos deles, eles cultuaram os seus deuses, e aí você vai falar, nossa, mas com aquele Deus que eles tinham, eles precisavam buscar outros. E sabe o que é para piorar? Diz a Bíblia que eles sacrificaram seus filhos a estes deuses, como as gerações, aquelas nações pagãs que estavam ao redor, e eles contaminaram a terra. Salmo 106, versículo 39, diz a palavra do Senhor, assim se contaminaram com suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Eles deixaram a proteção de Deus, ficaram à mercê do diabo, e aí tudo acontecia. Deus instruía e eles não obedeciam. Eles pensavam o seguinte, está tudo bem, é
o povo que está aqui, a gente está sendo amigo. Será que dentro da igreja não tem muito jovem que também pensa isso? Nossa, toda a minha turma faz, por que eu não vou fazer também? Não tem maldade nenhuma, né? Amigos, colegas, eles não conhecem a Deus, para eles está tudo certo, o limite deles não há, mas nós temos algumas coisas que são limites mesmo, e que vai decidir, precisar de um posicionamento teu. Mas se eu fizer, eles vão me amar, eles vão me aceitar. Todos eles fazem, por que eu não vou fazer? É laço do diabo, é cilada do diabo para a tua vida. Apesar disso, olha o que está escrito no 44 a 46. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados, depois deles terem feito tudo isso, até ter sacrificado seus filhos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu. Compadecer é padecer junto. Ele sofreu junto com eles. Se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que os levaram cativos. Não apenas ele, mas ele começou a mexer na circunstância externa, naquilo que não era. O que o homem poderia fazer? Mas Deus pode. Ele pode mudar a tua sorte, Ele pode mudar a tua história. E Ele pode fazer com que aquelas pessoas, eu não sei qual é a situação, talvez você esteja devendo, talvez seja uma situação, sei lá, uma injustiça que você está passando. Deus pode fazer com que essa história mude. Isso é maravilhoso, gente. Que Deus é esse? Eu conheço muito crente que está vivendo só por causa da misericórdia de Deus. Poderia estar tendo uma vida em abundância, mas está pegando migalhas. E nós temos que nos preocupar, porque ainda hoje Deus diz basta. Não brinque com Deus, não brinque com a santidade de Deus, não brinque. Ele continua olhando e vendo o que você faz, o que você murmura, o que você conversa, Ele continua. Mas o bom é que Ele também continua vendo a tua angústia, a tua necessidade, a tua luta, e Ele se compadece de você. Isso porque Ele tem uma aliança com você, querido. Olha o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aleluia, que Deus é esse? Foi por amor, queridos, foi por amor que Ele mudou até o coração dos inimigos, foi por amor. Como nós precisamos chegar diante desse trono, trono de graça, trono de misericórdia, trono de fidelidade, trono de amor, de bondade, é tudo isso e mais coisas ainda, Você sabia que é por causa da graça, que é de graça, que nós somos capacitados, inclusive, a exercer o nosso ministério? Moisés precisou disso. Paulo, inclusive, quando você lê Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele fala o seguinte: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, Paulo está escrevendo, dizendo, antes da fundação do mundo, Ele já tinha me escolhido. É por causa da onisciência de Deus, não é porque você é robozinho e você tem que cumprir, Ele sabe tudo. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Que coisa linda, querido. Você é o que você é por causa da graça de Deus. Você faz o que você faz por causa da graça de Deus. Sabe, ele não precisa de líderes prontos, Ele forma líder. É muito gostoso ver isso. E também é por causa dessa mesma graça que nós exercitamos os dons que nós recebemos. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 6. Ele diz assim: temos, porém, diferentes dons, segundo
a graça que nos foi dada. Não se preocupe, mas qual é meu dom que eu tenho? Querido, é Ele que faz, é Ele que capacita. Você acha que aquele povo que acabou de ter Jesus morto, ressuscitado, eles sabiam alguma coisa? Era o Espírito Santo que ia ensinando, faz isso, ora assim, expulsa assim, faz. Por que não conosco? Por que não conosco? E olha, mais uma coisa, como é que você tem louvado a Deus? Como é que você tem adorado a esse Deus? Hebreus 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor. Oh, aleluia! Esse Deus te escolheu, te chamou, esse Deus te capacitou e continua e vai continuar capacitando para você servir a Ele de uma maneira agradável. Isso representa tudo vem dEle e tudo volta para Ele. É só por causa dEle, é porque esse Deus é maravilhoso. Mas isso não dá direito a nós para a gente continuar pecando e fazendo o que a gente acha que é melhor. Como que você vai trair uma pessoa que te ama tanto? Se a gente tivesse essa noção dentro, como que você vai trair? Salmo 106, 47 de novo. O salmista está terminando e está dizendo: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações. Eles já tinham sido espalhados. O pecado deles já estava ali presente. E por isso que ele relembrou dos seus pais. Para que demos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Insondável amor de Deus. Mas o mais lindo de tudo isso é que está disponível. Basta você chegar no trono da graça. Eu não sei como que você está, a situação tua agora, mas o convite é esse: vamos chegar hoje no trono da graça. Nós não estamos chegando no trono físico, que deve ser maravilhoso, mas eu não estou nem pensando como vai ser esse trono futuramente. O que eu estou pensando é que hoje, eu e você, temos acesso. O que tem nos atrapalhado? Às vezes um temperamento é uma coisa bem difícil e atrapalha bastante. Um temperamento colérico já chega e não leva desaforo para casa. Mas o inverso também é verdadeiro. Um temperamento melancólico. Às vezes você precisa de empurrão para você ir. Tudo isso, você chegando diante de Deus, Ele muda. Ele muda. Ele faz forte ao fraco. Aquele que não tem nenhum vigor, Ele pode fortalecer. Aquela que não sabia escrever, não tirava nota mais de 5 de português, fez um livro, já tem mais de 20 mil cópias espalhadas, agora nós estamos fazendo a tradução para mandar para os Estados Unidos. Não é glória minha, queridos. Eu faço questão de avisar para vocês, eu não tenho nada a ver com esse livro. Eu simplesmente estava ali porque ele queria falar o que ele tinha feito. Você entende isso? Que coisa maravilhosa. Quem está sentado nesse trono? Pensa na tua vida. Vamos orar. Fecha teus olhos. Vamos orar, querida. Só para você relembrar, pensa na bondade, na misericórdia de Deus, e que elas vão te seguir todos os dias da sua vida. Pensa que esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus que é santo, mas Ele também é justo, Ele também é juiz. E às vezes Ele vai precisar chamar nossa atenção, porque nós estamos num caminho que não, aos homens parece caminho correto, mas no fim é caminho de morte. Muitas vezes Ele fala: pera, você está desviando. Vou puxar aqui um pouco, você tem que voltar para o prumo, você tem que voltar a se posicionar. Eu sei, no momento não é fácil passar tudo aquilo que nós estamos passando, dura coisa é cair na mão do Deus vivo, e nós precisamos de graça, de misericórdia para ser salvo, também para executar o seu chamado, por causa dos dons que Ele mesmo tem dado, mas vem do alto toda e qualquer capacitação.
Nunca será você, nunca será o teu braço forte, nunca será a tua inteligência, nunca, nunca será. Sempre será Deus, Deus purinho. Então a pergunta que eu preciso para fazer para você agora, eu tenho que fazer. Talvez você conheça Deus, mas você precisa se reconsagrar a Ele hoje. De uma maneira que você vai falar: Senhor, olha, não é por medo, porque nós estamos terminando os dias, Jesus está voltando, mas eu quero um viver digno, eu quero um viver diante do Senhor, eu quero viver para te agradar, eu quero viver, Senhor, para executar tudo o que o Senhor tem projetado para mim. Eu quero mais de Ti, Senhor. Então a pergunta é essa, talvez você nunca tenha falado: Jesus, eu me entrego, eu peço perdão dos meus pecados. Eu não vou pedir para você levantar a mão, isso daí é uma coisa tua. Você foi criado dentro da igreja, você sabe o que é certo e errado, mas é aqui, ó, na razão. Está faltando posição, está faltando falar: Senhor, tem que ser por amor, por gratidão. Não é porque pode, não pode, porque isso está certo, isso não está. Talvez você precise hoje, nesta manhã, neste momento, falar: eu quero Deus de um jeito diferente. Eu quero esse Deus de uma maneira diferente. Então pode ser consagrar a sua vida ou reconsagrar a sua vida, isso é com você. Claro que tem que ser de uma maneira mais digna, mais santa, uma maneira onde você vai ter reverência, temor e tremor. Claro, não resta dúvida. Mas e se você já é dele? E se você está precisando pedir um perdão por coisas que você tem praticado aqui agora? Como é difícil dizer não para a nossa carne. Como é difícil dizer não para a sexualidade, os hormônios em fúria. Como é difícil dizer não para desejos que são pecaminosos e que têm dirigido a tua e a minha vida. Como dizer não? É só com a graça do Senhor. É só chegando diante desse trono e falando com Ele: eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Talvez você esteja praticando alguma coisa que vai contra a palavra. Tempo de conserto, tempo de conserto. Mas também, talvez tenha alguém aqui no nosso meio, ou mesmo você que nos escuta através da mídia social, que você tem passado situações tão difíceis, que aos olhos humanos é impraticável ser resolvida. Não tem como resolver, não tem como. Não tem, humanamente não tem como. São dias maus, são dias difíceis, mas eu estou te apresentando esse trono da graça. Você entende o que é chegar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Oh, aleluia! Se achegue a esse trono, se achegue. Talvez o diabo esteja se levantando contra você, tenha te afrontado. Deus pode paralisar toda essa obra do diabo, ó, num piscar de olhos. Ele pode. Sempre vai ser Deus, como nós precisamos dele. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho, Pai, que precisa ser consertado. Restaura também a nossa alegria, Senhor. Restaura, Senhor, o prazer de te conhecer, de te servir. Não é porque eu tenho uma escala que eu tenho que vir aqui, é porque eu quero tocar para o Senhor, é porque eu quero cantar para o Senhor, é porque eu quero dançar para o Senhor, é porque eu quero que o mundo saiba quem é o Deus que nós servimos. Oh, Senhor, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos e restaura a nossa sorte, por causa do nome de Jesus, do Teu amado Filho, Pai. Oh, Pai, quantas pessoas estão angustiadas, Senhor, quantas pessoas estão até sem conseguir nem mais expressar a sua voz, não sabem nem mais como orar. Lembra, Senhor, da aliança que o Senhor tem conosco, e se compadece das nossas lutas, das nossas dores, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Oh, aleluia, é por causa delas, porque elas não têm fim, Pai.
é porque elas não têm fim. Vem, doce Espírito, vem, doce Espírito, vai retirando, Pai, tudo aquilo que teus filhos estão carregando e que não nos pertence. Acabamos de cantar, não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Pai, em nome de Jesus, Pai, muda a nossa sorte, muda a nossa história, muda, Senhor, o nosso ministério. Tem que ser feito com leveza, tem que ser feito, Pai, com excelência. O Senhor merece, Pai, todo o nosso melhor. O Senhor merece, Pai, o Senhor merece, Pai, por aquilo que o Senhor já fez. Imagine aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Venha, doce Espírito, venha, doce Espírito, vá retirando o cansaço, vá retirando o medo, a ansiedade, vai retirando, Pai, vai retirando as preocupações. Nós estamos vindo aqui e lançando aqui aos teus pés, nesse trono de glória, Pai, para que o Senhor possa cuidar. Nós te amamos, nós te amamos. Quem é Deus como o Senhor? Quem é Deus como o Senhor? Grande, temível, poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedirmos ou pensarmos. Quem é Deus como o Senhor? Tira o medo, Senhor, desse meu irmão. Tira o medo, Pai, de não conseguir fazer tudo o que precisa. Tira o medo, Pai, tira a insegurança, Pai. Restaura a alegria. Restaura, Pai. Que teus anjos estejam retirando todo o fardo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos te exaltar. Por favor, venham cantar aqui. Oh, xerecatalamas. Oh, xerecatalamas. Oh, xeremicantalamas. Vem, doce Espírito. Oh, Deus maravilhoso. É por causa dele que você está aqui. É por causa dele que a gente se reúne. Temos culto vários horários, mas esse culto não termina aqui. Quando você estiver saindo, você vai continuar cultuando. Quando você estiver andando, você vai continuar vivendo para agradar a Deus. Quando você estiver assistindo alguma coisa, Deus está ali com você, do teu lado, fazendo junto com você. Quando você estiver conversando no teu trabalho, uma pessoa que não é de Jesus, glória a Deus, você é sal e luz que Ele te colocou ali para você falar. Então nós vamos louvar esse Deus. Venham, meninas, aleluia. Enquanto eles estão cantando, você está orando. Você está chegando no trono da graça. Só Ele para fazer isso. Aleluia. Aleluia. Glórias, glórias sejam dadas a esse Deus. Que amor é esse, querido? Que foi nos buscar, nos resgatar, nos chamar e, além de tudo, nos capacitar para fazer aquilo que eu e você não tínhamos. Não tínhamos condição. Quem éramos nós antes? Talvez muito capazes, às vezes, em tantas áreas, mas não era isso. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Ele vai até usar a tua capacidade, ele vai até te usar, ele vai, mas a glória é só dele. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra que nos ensina tanto, Senhor. Pai, Jesus também nos ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, que esse salmo possa estar falando ao nosso coração durante toda essa semana, para que a gente aprenda com o erro do outro e não venhamos a cair, sofrer consequências dos nossos próprios atos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito que habita em nós, que Ele possa estar constantemente nos falando. A Tua palavra diz: se nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, os
os nossos ouvidos ouvirão atrás de nós uma voz que dirá: este é o caminho, por ele segui-o. Pai, em nome de Jesus, aviva o coração dessas pessoas que estão praticamente adormecidas, praticamente surdas com o teu chamado, com a tua palavra, Pai, que não têm vivido para o Senhor. Abra, efatá, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para a palavra entrar, produzir raiz, vida, transformação, vida em abundância. Faz a diferença, Pai, faz a diferença, Pai. Os dias são maus, mas nós podemos chegar no trono da graça, e saber que dali nós vamos receber todo o recurso que nós necessitarmos, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, aquela comunhão, consolação que só o Espírito pode fazer, porque Ele habita em você, esteja presente na tua vida, não somente hoje, hoje e sempre. Vão na paz, com o príncipe da paz. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Amém.